Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero apresentar a você o nosso projeto de discipulado, um amigo para Cristo. Projeto que tem por finalidade dar cumprimento ao mandamento de Jesus Cristo, que nos disse: vocês vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos dela, aonde quer que elas estejam, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isto é o discipulado, e a finalidade é dar cumprimento a esta ordenança de Jesus Cristo. Agora, o discipulado ele é ato contínuo, significa que ele deve ser feito durante toda a vida cristã. Mas todo discipulado ele tem um princípio, um começo. E nós estaremos aqui apresentando para você os 8 significados da fé cristã e que podem ser compreendidos facilmente por qualquer pessoa que tenha acesso ao discipulado cristão. Os 8 significados da fé cristã vão ser expostos aqui em 8 lições contínuas. E você terá a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas neste discipulado cristão. Nós vamos começar na primeira de todas as aulas falando sobre o significado da pessoa de Jesus e as suas obras também. Cada aula tem duração de no máximo 40 minutos. Você vai ter um texto base. Esse texto base ele é dividido em 3 partes e cada uma das partes ele conta com 2 textos bíblicos de apoio. O discipulador é uma pessoa que ele vai explicar paulatinamente, calmamente, o significado da pessoa e obra de Jesus, fazer a leitura do texto base e depois andar com a pessoa que é um neoconverso, um novo convertido, por meio de outros textos bíblicos. A segunda aula fala sobre o significado da Igreja de Deus na Terra. Porque uma dúvida paira sobre a mente das pessoas. Será que é possível ser salvo se eu não fizer parte de uma igreja? Será que estão salvos apenas as pessoas que participam da igreja? E as milhares de pessoas que estão fora da igreja? Qual é o significado da Igreja de Deus na Terra? Mais uma vez, será feita a leitura de um texto base, dividido em 3 partes, e cada uma das partes contando com mais 2 textos bíblicos que vão explicar o significado da Igreja de Deus na Terra. A terceira aula fala sobre o significado do batismo nas águas. Uma vez que a pessoa aceita Jesus como Salvador e começa a frequentar a vida cristã na igreja, ela pergunta: eu tenho que ser batizado? E se eu não for batizado, perco a minha salvação? Se eu me batizar, eu ganho salvação? Qual é o significado bíblico do batismo nas águas? Outra vez, o discipulador fará a leitura de um texto base, este texto dividido em 3 partes, e cada uma das partes contando com o apoio de 2 textos bíblicos. O discipulador é uma pessoa que se preparou para isto, para poder ensinar a palavra de Deus dentro do contexto bíblico, dentro do espírito da fé cristã. Na quarta aula, o discipulando, que é a pessoa que está recebendo o discipulado, na quarta aula ela vai saber sobre o significado da ceia do Senhor. O que significa o pão, o que significa o vinho, por que nós temos que nos reunir regularmente, se eu posso dispensar a ceia ou não, se ela faz parte da salvação ou se não faz parte da salvação. E um detalhe importante: o discipulado ele é feito em um horário marcado pelo discípulo, na casa do discípulo, junto com as pessoas que circunscrevem a família do discípulo. Pode ser ele isolado, sozinho, ou pode ser com outros membros da família, num lugar marcado pelo discípulo. Caso o discípulo entenda que na casa dele não será possível isso acontecer, pode ser na casa do amigo, de um vizinho, de um colega, num ponto de encontro ou no próprio templo, na igreja.
porque também as nossas igrejas estão preparadas com o ambiente na escola bíblica dominical para que o novo convertido ele comece a entender os fundamentos da fé cristã. E depois nós vamos para o quinto significado. Qual? O significado do culto evangélico. Eu vou ser salvo depois de ter entrado para a igreja, me batizado, participado da ceia, se eu não participar dos cultos evangélicos? Qual é a importância de estarmos reunidos em um só lugar, e isto regularmente? Muitas igrejas elas funcionam diariamente, de domingo a domingo. A nossa igreja, ela também abre as portas de domingo a domingo, mas com cultos diferenciados. Temos culto de ensinamento, nós temos culto público, culto de testemunho, culto de libertação, culto de oração, de ceia, ajuntamento com as irmãs, ajuntamento com os jovens. Existe assim uma pluralidade, uma diversidade de reuniões cristãs. E no discipulado as pessoas tirarão a sua dúvida sobre a importância do culto cristão na vida e qual que é o significado do culto evangélico e qual é a diferença do culto para uma missa, por exemplo, ou um outro tipo de ajuntamento. Sexto, o sexto significado que nós explicamos no discipulado é sobre a importância do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Quem batiza? Como que ele se evidencia? E o que acontece depois que a pessoa é batizada no Espírito Santo? E qual que é a importância desse batismo? Quem foi que o ensinou e como é que ele se evidencia? Você percebeu que esse discipulado ele tem por objetivo dar os primeiros passos na vida cristã. Coisa que para o cristão evangélico que já está firmado na igreja, já convive, já sabe, mas para quem está começando a fé é um enigma, é um mistério. Falando desse mistério, nós vamos para o sétimo significado, que é sobre a salvação de Jesus Cristo. Como se processa a salvação em Cristo? Nós temos uma divisa na igreja evangélica que diz o seguinte: salvação pela fé somente. Fé em quê? Fé na pessoa de Jesus Cristo somente. E no discipulado, durante 40 minutos, o novo convertido terá a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, sabendo que só Jesus Cristo salva. E como se dá esta salvação? Se é possível ou não se perder a salvação. O seu discipulador, a pessoa que se dedica ao discipulado, também recebe toda a instrução para que, caso alguma dúvida surja, possa ser sanada praticamente em tempo real. Tempo real porque nós contaremos com um grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, qualquer dúvida que surgir durante o discipulado pode ser tirado em tempo real por outros irmãos que também participam do grupo. Não é um grupo de criar polêmicas, nem discussões desnecessárias, e sim um tira-dúvidas, um canal aberto online para que os irmãos e as irmãs dedicados à obra da evangelização e do discipulado possam fazer o melhor trabalho possível para o reino de Deus. Por fim, nós vamos para o oitavo passo, a oitava aula, o ponto final do discipulado na sua primeira fase. Nós vamos descobrir qual que é o significado da Bíblia Sagrada na vida cristã. Porque todo o nosso ensinamento, ele tem um fundamento. E qual que é o fundamento? É o fundamento das Escrituras Sagradas. Tudo que nós ensinamos sai do livro santo. O livro santo é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E o novo convertido, no ato da sua conversão, está recebendo a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada é como um manual. Se a pessoa não souber manuseá-lo, vai ficar encostado no fundo da gaveta. E esta não é a intenção da fé cristã, deixar a Bíblia como uma peça decorativa. Pelo contrário, se ela é um manual, ela deve estar à mão. Portanto, seja bem-vindo. Nós estamos trabalhando com uma frase muito importante. Qual é? Evangelizar é oferecer um copo d'água a uma pessoa que está sedenta. Mas discipular é levar o sedento até a fonte das águas. Seja bem-vindo ao nosso projeto de discipulado, Um Amigo para Cristo.
faça parte desse projeto. Traga outros irmãos para participarem dele também, porque todo o material didático e pedagógico que puder ser feito e posto ao seu alcance, será feito. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou o professor Rogério de Souza, trabalhando na obra do Senhor como um evangelista na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 63, Cidade Tiradentes. Gestão do pastor Davi Fonseca. Estamos no ano de 2017. Que o Senhor nos conceda a graça. Paz seja contigo.